respiratório posterior, a gente pode ter as infecções bacterianas que vão levar a um quadro de pneumonia, né? Então, pneumonia bacteriana é a principal doença que a gente tem que tratar e acomete animais de qualquer idade, né, em condições um pouco distintas, dependendo da idade do animal, as causas associadas à pneumonia são um pouco diferentes. Se a gente pensar em animais jovens, potros, eles estão sujeitos a surtos que acometem esses animais, levando a quadro, por exemplo, da influenza, uma doença viral, como causa principal, e esse surto de doença viral, que pode ser tanto influenza como herpes vírus tipo 1 ou tipo 2, abre porta para a penetração de bactérias no trato respiratório. Então, eles estão sujeitos a esses quadros pneumônicos em função da qualidade do manejo e da exposição desses animais a animais que estejam em condição de trânsito, que não permanecem muito tempo na propriedade, viajam por diversos locais e acabam trazendo agentes estranhos para o criatório onde estão esses potros. Normalmente, nós temos uma divisão no processo de criação, em que onde eu tenho criatório de potros, eu tenho matrizes de potros e não tenho outro tipo de animal no mesmo local, justamente para evitar essa promiscuidade, essa contaminação de animais que possam estar viajando com animais que são ainda não competentes imunologicamente, como são os adultos, né? Então, eles estão sujeitos a essas condições. Uma das doenças mais importantes que vai acometer nos potros é a pneumonia, pelo chamado Streptococcus zoopidérmicos, que ela causa surtos, acomete grande quantidade de animais. Essa pneumonia que é provocada pelo Streptococcus zoopidérmicos, ela tem características específicas, ela é multilobular, né? Então ela compromete grande parte do trato respiratório, e tem uma mortalidade alta entre os jovens. Então, esse é um aspecto de vigilância sanitária muito importante para a gente evitar esses surtos do Streptococcus zoopidérmicos. A doença, ela passa anos sem se apresentar um determinado plantel, de repente ela entra e pode acometer grande número de animais e provocar uma grande mortalidade. Outro agente importante é o Streptococcus equi, né? O agente da adenite equina, e ele também é relativamente comum, e pode ser, além da adenite equina, ele pode comprometer o quadro respiratório do animal, provocando também pneumonia. Esses dois agentes aqui, para esse aqui nós temos vacina, né, que deve ser administrada nos primeiros meses de vida para evitar a infecção, e é a principal forma de profilaxia que se tem contra a infecção do Streptococcus equi. Os outros agentes são oportunistas. Streptococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, nocardia, são agentes que, em função de um processo ou outro, eles podem assumir a condição patogênica e contaminar e provocar um quadro de infecção bacteriano, que normalmente é bastante grave. Os agentes gram-positivos são os principais agentes responsáveis pela ocorrência da pneumonia nos cavalos. Mas não só eles, né? Os gram-negativos também podem provocar pneumonia, e aí nós temos Escherichia coli, pneumonia, Pasteurella, Klebsiella, Bordetella, Pseudomonas, todos eles capazes de provocar pneumonia, e normalmente eles estão associados ao que a gente chama de mal do transporte.
Mal do transporte, também conhecido como pasteurelose, né? A pasteurelose é o agente mais conhecido desses todos aqui, mas todos eles podem provocar o que a gente chama de mal do transporte. O que é mal do transporte? Mal do transporte se caracteriza como um quadro pneumônico que se instaura após o animal ser submetido a uma condição de transporte que normalmente não é muito adequada. Durante o transporte, você tem algumas condições que podem comprometer bastante a eficiência dos mecanismos de defesa do trato respiratório. Normalmente, as vias aéreas do cavalo funcionam como um filtro, né, que detém a grande maioria dos patógenos, dos agentes, sejam eles físicos ou bacterianos ou microbiológicos, no trajeto até o pulmão. Raramente eles vão conseguir chegar até o pulmão. Isso dentro de uma condição normal, né, num ambiente aerado, numa condição em que o animal desenvolve uma velocidade em torno aí de 30, 40 km por hora, que é o comum de um cavalo correr. Cavalos de corrida pode chegar a 60 km por hora, né, mas isso durante um intervalo de tempo bastante curto. Mas quando esse animal é transportado, isso normalmente se dá de forma errada, com o animal com a cara ao vento, a velocidade durante o transporte é muito maior, 80, 100 km por hora. E aí faz com que essas partículas sólidas que possam estar presentes no ar sejam introduzidas de maneira muito profunda no trato respiratório, atingindo até o epitélio pulmonar. E a partir disso, então, abre porta, rompeu todas as barreiras protetoras anteriores, né, como mucosa ciliar, presença de muco, o trajeto da traqueia é bastante longo, tudo isso foi ultrapassado por essas partículas, e eu tenho a colonização de uma forma bastante profunda, seja de bactérias, seja de corpos estranhos, que vão desenvolver um quadro inflamatório e depois uma contaminação secundária com pneumonia. Então, o mal do transporte é associado a essa questão, né? Mesmo para animais que são transportados em caminhões fechados, também há uma condição bastante desfavorável para o transporte. Normalmente, esses caminhões fechados, eles têm uma aeração bastante reduzida e o animal fica exposto a um ambiente em que existem fezes e urina com cheiro bastante forte, que acaba por agredir a mucosa respiratória e fazendo com que esses animais, então, estejam passíveis de desenvolver um quadro infeccioso decorrente dessa característica que é o transporte desses animais. Quando o transporte é feito de maneira organizada, esse processo não vai acontecer. Mas a principal causa de pneumonia nos cavalos está associada ao transporte, né? Então, o problema é bastante grave. Outros eventos podem contribuir para isso, né? Nós já falamos aqui da febre do transporte, ocorrência de superlotação em ambientes fechados, má nutrição, um quadro de anestesia geral, isso pode comprometer também o quadro respiratório dos animais. Corticoterapia prolongada, o que faz com que haja uma diminuição da capacidade imunológica do animal. E outras doenças que comprometam a eficiência do aparato protetor que envolve as vias respiratórias do animal. Por exemplo, faringite, laringite, lesões de esôfago, e aspectos envolvidos com estresse, favorecendo a ocorrência da doença, né? Esses aspectos, principalmente aqui de contenção inadequada através do transporte, colocação do animal com a cara no vento, propriamente dito, que são alguns pontos que favorecem a ocorrência da pneumonia, né? Uma vez ela instaurada, a sintomatologia clínica que nós vamos observar está associada a essa infecção, que normalmente é bastante grave,
e compromete bastante a clínica do animal. A febre tem como principal característica ser uma febre intermitente, ela não é contínua. A taquipneia, esse é um ponto importante. Desconforto respiratório. Então, além da taquipneia, eu posso ter também uma dispneia como característica do quadro de pneumonia. Corrimento nasal, tosse, inapetência, linfadenopatia, perda de peso, intolerância ao exercício. Então, todas essas características aqui estão associadas a um quadro infeccioso, né? E aí o principal sintoma envolvido com o quadro respiratório, provavelmente dito, são esses dois aqui, ó, desconforto respiratório e taquipneia. São mais característicos. O que induzem, levam a um exame mais aprofundado do aparato respiratório. O diagnóstico se dá pela sintomatologia clínica, acompanhada de uma ausculta torácica, em que nós podemos observar ruídos respiratórios, crepitantes, chiados, presença de líquido nas traqueias, a palpação da traqueia e do laringe provoca tosse. Isso não é exclusivo da pneumonia, mas de um quadro inflamatório associado ao pulmão, às vias respiratórias, né? Então nós vamos ter essa condição de tosse como sendo um quadro inflamatório, um sintoma de um quadro inflamatório, tá? Então, toda vez que eu palpo a traqueia ou a laringe animal tosse, é indicativo de que ele tem um quadro inflamatório. Se esse quadro é infeccioso ou não, depende de outros sintomas, principalmente de febre, né? E na hematologia clínica nós vamos encontrar alterações bastante significativas na avaliação com leucocitose, com ou sem presença de neutrófilos imaturos, quando tem neutrofilia absoluta. Quando a infecção é por gram negativo, eu tenho como característica uma neutropenia. O fibrinogênio aumenta com bastante rapidez, é o primeiro sinal de processo inflamatório que vai se apresentar, e eu posso também ter hiperglobulinemia, né? Então, a patologia clínica nos ajuda bastante aqui, aí sim, nessa doença, o hemograma é vital para o diagnóstico, ele faz parte do diagnóstico. Eu posso lançar a mão de outros aspectos envolvidos na tentativa de diagnóstico, entre eles, eu vou colocar aqui entre aspas, a radiografia, já que a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer radiografia torácica de cavalo, dos adultos, né? Dos jovens isso é possível. Muito difícil. A gente pode partir para um aspirado traqueobrônquio ou um lavado broncoalveolar. Os dois podem permitir que eu faça uma citologia e uma tentativa de diagnóstico a partir dessa citologia, né? Então, na primeira imagem aqui, nós podemos ver uma neutrofilia como característica principal da celularidade presente nesse lavado traqueobrônquio, e essa neutrofilia tem como característica a presença de vacúolos dentro desses neutrófilos, o que implica em dizer que existe um processo degenerativo nesses neutrófilos já bastante acentuado. Essa é uma característica de uma doença em que o animal inicia um processo de resposta celular e começa a haver uma perda dessa celularidade para o processo infeccioso. Então, formação de pus, literalmente, né? Numa outra imagem, na de baixo, a gente já pode observar a presença de bactérias próximas já fagocitadas, né, dentro das células, o que caracteriza um processo de bacteriemia bastante severo, já comprometendo a qualidade dessas células. Essas células, com certeza, sozinhas, não conseguem debelar essa infecção. Precisa de um tratamento com antibiótico para poder controlar um processo infeccioso como esse.
E por último, e não menos importante, né, culturas, seja da secreção nasal, seja do lavado traqueobrônquio, cultura e antibiograma, para poder fazer o diagnóstico desse agente e estabelecer o plano terapêutico adequado, principalmente com indicação de um antibiótico em que não haja resistência, né? Existe uma indicação de uso de agentes bacterianos de amplo espectro para tratamento de pneumonia, pensando que na maior parte das vezes as pneumonias são provocadas por agentes gram-positivos, né? Então as penicilinas por muito tempo foram o principal antibiótico indicado no tratamento da pneumonia bacteriana. A gente sabe que muitas dessas bactérias hoje são resistentes à penicilina, então o uso do antibiograma é necessário para que a gente possa escolher uma antibioterapia adequada. Em associação, a gente pode lançar mão de uma combinação de antibióticos. Pode repetir isso, por favor? A gente pode lançar mão de uma associação de antibióticos. Espera aí, deixa eu desligar o meu telefone aqui, que está querendo atrapalhar a gente. Em que nós vamos associar penicilina, que é o antibiótico que é de eleição para o tratamento do trato respiratório, né? Normalmente a gente inicia uma terapêutica qualquer com penicilina, um aminoglicosídeo e uma cefalosporina de terceira geração. Esses 3 antibióticos aqui cobrem um espectro bastante amplo de bactérias, e ele pode ser, assim, a terapêutica de entrada até que eu tenha o resultado do laboratório para definição de qual é o melhor antibiótico para o tratamento daquela infecção. Quando eu tenho suspeita de agentes anaeróbios, tá? E aí essa suspeita se dá pelo odor fétido nas narinas, né, eu posso lançar mão, então, de metronidazol nesse conjunto de tratamento inicial. Mas todos esses antibióticos, eles precisam... normalmente a gente faz essa combinação para garantir um efeito nas primeiras horas de tratamento, né? Como eu não sei qual antibiótico eu vou ser efetivo, eu lanço mão de um conjunto de antibióticos bastante amplo para conseguir esse efeito, e aí com 24, 48 horas após o início do tratamento, eu já devo ter o resultado do antibiograma, e aí eu faço a adequação para o antibiótico mais específico para aquele agente, né? Como observação aqui, eu tenho que tomar cuidado dos pacientes que podem ter lesão renal com uso de aminoglicosídeos em função de um quadro de desidratação. Então, quando eu estou implementando uma antibiótico terapia em que entra aminoglicosídeo também no processo, eu tenho que garantir que a hidratação do animal esteja preservada. Ou o animal está conseguindo beber água normalmente e consegue se hidratar, ou eu tenho que fazer a fluidoterapia parenteral para garantir isso. Manter o fluxo renal é fundamental para evitar toxidez através da aminoglicosídeo, né? Eu não devo deixar de usar, mas eu tenho que garantir que o rim esteja funcionando. Aqui, as doses, né, e a forma de aplicação dos principais antibióticos que a gente usa no tratamento de infecções respiratórias. Quando eu tenho pneumonia instaurada, ela é uma doença pulmonar e que tem reflexos sistêmicos muito sérios. O principal problema associado aí é a eficiência respiratória desse animal, né? E uma vez que ele tem essa eficiência respiratória comprometida,
muitas outras coisas podem se aproveitar desse processo e acabar comprometendo ainda mais o quadro. Quando eu tenho infecções com bactérias gram-negativas, então eu tenho um comprometimento sistêmico com o quadro de endotoxemia que se instaura também nesses animais, e aí eu tenho que lançar mão de anti-inflamatórios e anti-endotóxicos para controlar esse processo de endotoxemia. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, esse animal está utilizando um nebulizador automático, em que tem um aparelho aqui que de tempos em tempos instila broncodilatador para que ele consiga manter o quadro respiratório de forma adequada, né? Então esse é um aparelho que é bastante eficiente, mas não é comum da gente ter isso à disposição no Brasil. Isso é bastante raro. Hoje em dia a gente não consegue comprar qualquer coisa na internet, né? Então pode ser que se torne mais frequente para a gente, mas normalmente a gente não tem isso disponível. Mas o uso de nebulização, broncodilatadores, expectorantes, faz parte do tratamento para eliminar e expectorar esse conteúdo catarral que se encontra no pulmão desses animais. Então, eu tenho que ter um cuidado bem importante em controlar o processo infeccioso e, ao mesmo tempo, manter a eficiência respiratória desse animal com o uso de substâncias que vão auxiliar na expectoração desse catarro, né, que está preso dentro do trato respiratório. Como complicação das pneumonias, né, nós temos as pleuropneumonias. A pneumonia, normalmente, ela se inicia e muitas vezes eu tenho já instaurado junto com ela um quadro de pleuropneumonia, o que agrava e torna o quadro de uma urgência muito maior. O que é uma pleuropneumonia? É um quadro em que, além de eu ter o pulmão acometido, por algum motivo eu tenho também a contaminação do tecido que envolve esse pulmão. A pleura pulmonar também é acometida pelo processo infeccioso. Essa pleuropneumonia, ela está muito associada ao quadro de transporte dos animais, né, com essa contaminação mais profunda do trato respiratório, e a clínica torna-se muito mais evidente do que numa pneumonia simples. Uma vez que eu tenha o processo de pleuropneumonia se instaurado, com acúmulo de líquido entre o pulmão e a pleura, a eficiência respiratória desse animal fica cada vez mais comprometida e o sinal de dispneia é muito acentuado. O animal faz um esforço respiratório absurdo para conseguir manter a sua respiração, né? Então, uma intervenção muito rápida é necessária para que a gente consiga estabilizar esse animal e conseguir a sobrevivência dele no caso de pleuropneumonia. As taxas de sobrevivência são maiores quando eu intervenho rapidamente. Se essa intervenção é mais tardia, o risco de morte é cada vez maior. E aí, olha só, a imagem do cavalo sendo transportado, esse é o grande fator desencadeante das pleuropneumonias. Tudo que nós falamos anteriormente com relação à patogenia e tratamento da pneumonia vale para pleuropneumonia também, com um agravante de que ela tem distúrbios mais agudos do que a pneumonia, né? E a dispneia respiratória passa a ser o quadro preponderante. Então, animais com pleuropneumonia costumam ter esses edemas de ventre bem acentuados e um movimento respiratório muito acelerado. A ausculta dos animais com... Vamos fazer uma diferença aqui entre pneumonia e pleuropneumonia, tá? No processo auscultatório. A ausculta talvez seja o elemento primário que a gente tem para diagnóstico, né? No momento que eu vou auscultar um animal com pneumonia,
e eu tenho que pensar diferente para potro e adulto. Nos potros, como eu falei, a principal agente é o Streptococcus zoepidérmicos, e eu tenho uma pneumonia difusa, multilobular. Então, o pulmão todo acometido. Então, o que nós vamos encontrar efetivamente na ausculta de um pulmão como esse? É uma dificuldade muito grande em perceber sons respiratórios, entrada e saída de ar, propriamente dito, aquele murmúrio vesicular praticamente ausente, né, no potro, e grande quantidade de secreção. Então, você ouve os estertores roncantes e bolhosos com muita facilidade em função dessa grande quantidade de secreção nesses animais. Então, assim, a ausculta, ela é clara com relação à presença de secreção dentro do trato respiratório. Quando nós estamos falando de um cavalo adulto, o principal tipo de pneumonia é uma tipo de pneumonia lobar, ou seja, eu tenho uma seção do pulmão que está acometido e tem grande parte do pulmão não acometida. Então, a ausculta torna-se um pouco diferente, né? Então, nós temos áreas em que o murmúrio respiratório vesicular está exacerbado, está fácil de ser ouvido, ou seja, é a área funcional do órgão, e eu tenho área em que eu tenho ausência de murmúrio vesicular. Não quer dizer que eu tenho ausência de som, tá? Nessa área que eu tenho ausência de murmúrio vesicular, é a área de hepatização, é a área de pneumonia, propriamente dito. Circulação de ar naquele tecido ali, ela não existe. O que existe é uma grande coleção de líquido, né, com formação de pus naquela região específica. E aí o que eu tenho como ausculta principal naquela região? Um aumento dos sons adventícios. Quais sons? Som de intestino, som de coração, som de qualquer coisa facilmente perceptível naquela região. É uma área pulmonar, eu sei que é pulmão, mas eu estou ouvindo intestino, estou ouvindo coração naquele ponto, né? Ao invés de eu ouvir murmúrio vesicular. Então, eu falo, muito, em livros você vai encontrar assim, tem silêncio auscultatório. Silêncio do murmúrio vesicular, porque barulho, tem muito barulho ali, uma vez que o tecido hepatizado, ele transmite som com muito mais facilidade do que o tecido cheio de ar. Então, tem muito som fácil de ser visto, né? E a presença de secreção, ela se vai dar de uma maneira mais tardia. À medida que há uma maturação do processo, começa a ter secreções, estertores, roncantes, bolhosos, presentes também no quadro de pneumonia do adulto, né? Mas, num primeiro momento, você não tem secreção nenhuma. Você tem essa condição de hepatização ou de uma área bastante comprometida no trato respiratório. Na pleuropneumonia, né, como já é um quadro normalmente secundário ao quadro de pneumonia, eu tenho uma dificuldade auscultatória bastante acentuada. Por quê? Porque o descolamento entre a pleura e o pulmão comprime o pulmão, né, o pulmão torna-se pequenininho, por causa dessa compressão, e cria uma barreira com ar e líquido, que me impede de ouvir direito o que acontece dentro do pulmão. Então, eu tenho essa diminuição ou ausência de ar na porção ventral do tórax, né, que delimita aquela linha de líquido que vai caracterizar a pleuropneumonia. Na percussão, eu consigo determinar essa linha de líquido, né, bem claramente. Defino como tendo uma região em que, a partir de um ponto, eu tenho presença de ar, e daquele ponto para baixo, ela vai estar com a percussão alterada em decorrência da presença de líquido. No diagnóstico ainda, eu posso fazer uma toracocentese, batendo um catéter no tórax do animal, no espaço intercostal, e drenando o conteúdo líquido, né? Na percussão, eu já identifiquei a linha de líquido onde está. Eu posso fazer essa toracocentese guiada pela percussão somente, ou guiado por ultrassom, que é mais usual hoje em dia, né? Eu verifico onde tem presença de líquido, vou no espaço intercostal, administro uma agulha longa e eu consigo já
funcionar e observar a presença desse líquido e verificar a qualidade desse líquido, principalmente. Se é um transudato, né, eu estou chegando cedo, estou conseguindo tratar, ou se já tem presença de pus, quer dizer que eu tenho que fazer uma intervenção muito mais intensa para poder tratar esse animal. Na radiografia, podemos ver também essa linha de líquido na porção ventral, mas o exame que hoje em dia é o mais utilizado é a ultrassonografia, em que a gente pode observar, através do ultrassom, a separação que ocorre entre a parede abdominal e o pulmão. O pulmão fica distante, né, e uma quantidade de líquido separando esse tecido com o ar, muitas vezes. Também aqui nessa outra imagem a gente pode ver esse distanciamento que existe entre a parede abdominal, a porção mais alta aqui, né, uma quantidade de líquido, já com bastante fibrina no meio, e um abscesso formado no parênquima pulmonar. Outra radiografia. Aqui nós temos a porção... minha canetinha aqui. Aqui nós temos a porção muscular, né? Opa! Aqui. Nessa primeira parte aqui nós temos a porção muscular do parênquima. Onde nós temos essa seta branca aqui, nós temos o pulmão bastante comprimido, já com a telectasia, então nós temos a ponta do pulmão definida aqui. Essa região aqui mais escura é líquido, que está envolvendo o pulmão. E essas setas pequenas aqui mostram um artefato que é comum de ver na ultrassonografia pulmonar, quando eu tenho presença de fibrina e outros tecidos envolvendo o pulmão, que são as caudas de cometa, né? Esse é um achado comum na ultrassonografia. Aqui nós temos a região do fígado, mais embaixo o baço, e aqui a principal imagem aqui é essa ponta do pulmão aqui, que a gente pode ver que está em atelectasia. Do lado aqui nós temos uma imagem parecida, né? E nós temos a ponta do pulmão aqui também em atelectasia, e mais uma vez caudas de cometa bem acentuadas aqui, e essas setas menores mostrando a presença de grande quantidade de líquido com fibrina, formando saculações no parênquima, no espaço da pleura, né? Então, muita fibrina, isso aqui vai formando bolsas e impede a drenagem adequada do líquido. Então, quanto mais fibrina e mais saculações eu tenho, uma drenagem pura e simplesmente deixa de ser efetiva, eu preciso de uma cirurgia para remoção desse conteúdo todo aqui. Então, muitas vezes tem que abrir o tórax do animal e remover esse conteúdo todo infeccioso aqui, inflamatório, para poder restaurar a condição respiratória do animal. Aqui nós temos uma punção torácica, né, com drenagem do líquido, veja que é um exudato, com uma coloração já bem alterada, presença de grande quantidade de proteína, mas turvo, né, mas não dá para ver pus ainda. Na citologia, possivelmente, tem bastante pus já nesse líquido aqui. Aqui uma drenagem de líquido peritoneal. E, normalmente essa drenagem a gente vai fazer guiada por ultrassom, isso identifica o ponto de drenagem melhor, né, em que eu possa introduzir um catéter e a partir desse catéter eu drenar esse conteúdo. E o volume que normalmente se colhe é bastante grande, tá? Esse balde aí vai encher, fácil. Como terapia de suporte para o tratamento da remoção desse líquido excessivo, em alguns casos é necessária oxigenoterapia, mas quando a gente começa essa drenagem do líquido peritoneal, a dispneia
ela se torna mais moderada e quase desaparece, né? O pulmão consegue novamente se inflar completamente, então aquela atelectasia que a gente via na ultrassonografia, na imagem anterior, ela deixa de ser tão importante. Então o quadro respiratório do animal melhora, e a chance do animal respirar normalmente e voltar a ter uma condição de vida muda bastante rapidamente, né? Ainda assim, a gente vai precisar de furosemida para permitir a drenagem completa desse líquido que está retido ali. A gente não consegue remover todo o líquido através dessa manobra, né? E tratamento com antibiótico-terapia sistêmica, muito semelhante ao quadro que a gente falou anteriormente da pneumonia. Mas, assim, depois que se faz essa intervenção com a drenagem do líquido, o quadro volta a ter um controle por parte do veterinário e o tratamento muito mais próximo do que é uma pneumonia do que no caso da pleuropneumonia. A pleuropneumonia precisa desse tipo de intervenção ou de uma intervenção mais agressiva ainda, cirúrgica, com incisão no tórax e remoção do conteúdo infeccioso. Complicações da pleuropneumonia, nós temos as tromboses, as flebites jugular, celulite, pneumotórax após toracocentese, é bastante comum, ocorrência de diarreia, laminite, então o animal já fica no gelo, né, sempre que tem quadro de pneumonia ou pleuropneumonia, fístulas broncopleurais, pericardite, são todas sequelas que podem acompanhar um quadro grave de pleuropneumonia. Outro quadro que a gente vai tratar agora talvez a doença que mais acomete animais de corrida, né, especificamente, conhecido como hemorragia pulmonar induzida por exercício, ou HPIE. Essa doença ela não é só do cavalo. Atletas de alto desempenho estão sujeitos ao desenvolvimento dessa doença também, humanos. Mas para nós o cavalo é o grande paciente dessa doença. E o que ocorre é que há uma ruptura de vasos no parênquima pulmonar durante o exercício máximo desses animais, e em função disso o animal passa a manifestar diferentes graus de sangramento. A ocorrência da doença é muito ampla, e ela tende a aumentar a prevalência à medida que os animais tornam-se mais velhos. Cavalos de corrida, você tem ocorrência em torno de 60% a 70% dos animais acometidos por algum grau de hemorragia. Vocês vão ver mais na frente que varia bastante o grau de hemorragia, né? E a gente, em função desse grau de hemorragia, se libera o animal para correr ou não. As raças mais acometidas são o PSI, o quarto de milha e a Appaloosa, todos eles, né, envolvidos sempre com eventos atléticos vigorosos, então é por isso que são os principais acometidos pela doença. Por que a doença acontece? Existem teorias que tentam explicar e nenhuma delas predomina em relação a outra. Tá? A gente pode aceitar mais uma ou outra, achar que faz mais sentido, mas não há efetivamente uma teoria predominante. Diferente do que a gente falou nas aulas anteriores, em que há a substituição de uma teoria por outra que é dominante em relação à anterior, no caso da hemorragia, ainda nenhuma delas efetivamente predomina em relação à outra. Algumas são mais aceitas. A primeira teoria diz que é uma enfermidade das vias aéreas menores, ou dos bronquíolos, né? Que teria regiões pulmonares hipoventiladas. E aí haveria lesões no parênquima e ruptura de capilares alveolares em função dessas enfermidades. Então, essa teoria ela relaciona a hemorragia pulmonar induzida por exercício com uma doença inflamatória das vias aéreas, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? E hoje é classificado como asma, mas que seria a teoria que tentaria explicar a ocorrência da doença. A segunda teoria, ela diz que há uma pressão das vísceras abdominais e do parênquima abdominal sobre os pulmões.
e esse impacto, durante a corrida, né, o movimento de galope dos animais, faria com que o impacto visceral do diafragma sobre o pulmão promovesse uma laceração, uma ruptura do parênquima pulmonar, e a partir daí houvesse o sangramento. O sangramento ele normalmente se dá na parte dorsal do pulmão, dorso caudal do pulmão, né? E essa teoria tenta justificar que isso seria o reflexo do movimento em si do cavalo, o movimento de galope, e as vísceras, durante o galope, promoveriam um impacto sobre o parênquima pulmonar e levaria a esse sangramento. Bom, essa teoria ela é aceita por muita gente, mas ela também não explica exatamente o que acontece, né? A terceira teoria diz que os animais, ao longo dos anos, eles são expostos a distúrbios pulmonares, principalmente doenças virais, e à medida que isso acontece, o parênquima pulmonar vai se tornando mais friável, né? E à medida que eles são submetidos, então, a um exercício intenso, essa fragilidade do parênquima pulmonar, associada a uma certa hipóxia localizada, levaria a uma hemorragia local. Então, é uma teoria que tenta associar a quadros infecciosos a ocorrência da hemorragia pulmonar induzida por exercício. O fato é que nenhuma delas domina, né, como explica efetivamente o que está acontecendo, e a única coisa que a gente tem de efetivo é que, sem o exercício, os animais deixam de sangrar. Então, o exercício é o elemento central da ocorrência desse sangramento. O diagnóstico da hemorragia pulmonar induzida por exercício, como eu falei para vocês, ele é um diagnóstico de rotina em Jockey Club. Toda vez que o animal é submetido a uma corrida, então eles passam pelo vet check, e se ele teve um desempenho abaixo do adequado para o que seria esperado para ele, ele obrigatoriamente passa para uma endoscopia de avaliação, né? Nessa endoscopia, ela é feita em torno de 90 minutos após o exercício, para permitir que, se houve sangramento, que esse sangue progrida para as partes mais altas do trato respiratório, né, saia do pulmão. O próprio mecanismo de limpeza ciliar do trato respiratório faz com que esse sangue seja levado para as partes mais altas do trato respiratório. Então, 90 minutos após o exercício, é feita uma endoscopia para visualmente detectar a presença de sangue livre na traqueia. Então, o exame normalmente que se faz é esse, tá? Para aqueles animais que são diagnosticados como sangradores, então fica indicado um diagnóstico mais aprofundado para tentar estabelecer o grau de sangramento desse animal e se precisa ou não de algum tipo de tratamento, né? Quando o sangramento é muito grande, o animal precisa de tratamento com antibiótico para evitar, sangue é um meio de cultura, então para evitar a ocorrência de uma infecção secundária, o tratamento com antibiótico é recomendado. No lavado broncoalveolar, a gente tem uma imagem como essa daqui, em que a gente pode observar a presença de hemosiderófilos, ou seja, o sangue sendo fagocitado pelos macrófagos. E esse é o achado principal que define o diagnóstico de hemorragia pulmonar, de lavado broncoalveolar. Os graus de sangramento, então, grau 1, um animal sem sangramento evidente, né? O grau 2, com traços de sangue na traqueia, então um pequeno filete de sangue presente aqui na imagem A. Grau 3, traqueia já com formação de poças, então seria uma imagem como essa aqui do nível D. Aqui na imagem C, a gente tem traços de sangue em toda a volta da traqueia, né? Isso também é usado como classificação de gravidade da doença. A gente pode ter filetes bilaterais ou filetes envolvendo toda a traqueia. Isso quer dizer que tem mais sangue envolvido no processo, né?
Já a formação de poça, grau 3, sangue abundante na traqueia, grau 4, e hemorragia nasal abundante e na traqueia. Então, nessa última imagem aqui, além de sangue na traqueia, o animal já tem epistaxe, também bem evidenciado. Tratamento para hemorragia pulmonar é uma palavra que dono de cavalo de corrida não sabe ouvir. Chama-se repouso. Tirar o cavalo da corrida. Isso é quase que um sacrilégio para o dono de cavalo, né? Então, se ele está sangrando, ele precisa passar por um período de repouso para que consiga restabelecer a condição clínica do epitélio respiratório e depois voltar a correr. Como o Jockey Club e as sociedades hípicas, de modo geral, controlam essa doença de uma forma bastante intensa, obrigatoriamente, os cavalos que têm um sangramento mais grave são submetidos a esse período de repouso, tratamento com antibiótico terapia, e para retorno às atividades, eles precisam passar por exames de endoscopia para garantir que eles não estão com nenhum nível de sangramento. Tá? Animais que têm sangramento grau 1 e grau 2 não recebem nenhum tipo de medicamento. Animais que têm sangramento grau 3 ou superior, normalmente eles passam por um tratamento com furosemida, 250 a 300 miligramas por quilo, administrado 4 horas antes da corrida. Isso faz com que haja uma redução do sangramento pela ação da furosemida. A explicação para isso ainda não é efetiva, né? O efeito diurético, propriamente dito, pode ser a causa dessa diminuição do sangramento, com aumento da viscosidade do sangue, e faz com que o sangramento em vasos menores acabam não acontecendo, mas a gente acredita que não é só isso, que existem outros efeitos associados ao uso da furosemida que não estão bem identificados ainda. Então, os animais que usam furosemida, eles passam a correr em páreos específicos, né? São páreos de sangradores. Então, quem usa furosemida, a furosemida pode ser encarada como um doping, se ela for usado com menos de 4 horas antes da corrida. Então, tem que ser com mais de 4 horas. Normalmente se dá com 4 horas exatamente, né, que é o tempo definido. Se der antes, ela pode ser considerada um doping. Então, nós temos páreos de animais que correm com furosemida e páreos de animais que correm sem furosemida. Além disso, outros medicamentos têm sido utilizados, como o cromoglicato de sódio, que é um estabilizador de membrana de mastócito, bioflavonoides como reforço da integridade vascular, mas todos eles com eficácia limitada. O único tratamento que persiste nesse período todo é a furosemida para esses animais que desenvolvem algum grau de sangramento mais exacerbado. Para concluir, gente, nós vamos falar bem rapidamente sobre um quadro que também muda um pouco a nomenclatura dele ao longo dos anos, né, mas o conhecimento sobre a doença em si, ele evolui muito lentamente. A gente vai falar sobre asma equina, essa é a nomenclatura atual da doença, mas ela já foi chamada de DPOC, já foi chamada de DIVA, já foi chamada de ORVA, e esses nomes foram mudando para até a asma equina atualmente. É uma doença inflamatória de vias aéreas, normalmente não está associada a um quadro infeccioso, mas pode ocorrer o quadro infeccioso de forma secundária, né? Dependendo, ela desenvolve-se na forma de graduada, não existe a asma equina numa única intensidade. Você tem casos leves, casos moderados e casos graves de asma equina. Os casos leves, anteriormente, era chamado de DIVA, ou doença inflamatória de vias aéreas. E os casos graves eram chamados de ORVA, ou obstrução recorrente de vias aéreas. Essa mesma ORVA, anteriormente, era
chamada de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E deixou de ser chamada de DPOC porque essa é uma nomenclatura importada na medicina humana, e DPOC na medicina humana tem como fator predisponente, principalmente o tabagismo. Então, essa associação entre DPOC e tabagismo ela não acontece no cavalo, e ela, então, mudaram de nome a doença, passou a ser chamada de ORVA, obstrução recorrente de vias aéreas. Né? Então, nós temos um quadro inflamatório, né, que pode ser brando, como no caso da DIVA, ou pode ser mais grave e crônico, como no caso da ORVA. As causas estão relacionadas a reações de hipersensibilidade. Agentes como poeira, fungo, feno, palha, ambiente sujo, presença de urina na baia, fezes na baia, a exposição a chuva e vento, tudo isso pode agir como um alérgeno, né, e acabar desenvolvendo esse quadro inflamatório nos animais. Isso se complica bastante com infecções virais, infecção por vermes pulmonares e uma certa predisposição genética em alguns animais, o que a gente acredita que ocorre numa condição bem menos, bem mais importante do que a gente conhece efetivamente nessa predisposição genética. A ORVA, ou obstrução recorrente das vias aéreas, vamos chamar aqui de asma grave, é um processo inflamatório que acontece de forma repetida, mas o animal tem crises, né? Em que ele tem uma dificuldade respiratória bastante significativa, tem diminuição de desempenho, intolerância com exercício, dispneia expiratória, tosse seca, perda de peso, secreção nasal e broncoespasmo. Então, é uma condição que, em função dessa característica toda da doença, ela tem uma semelhança muito grande com a asma humana, e por isso que a gente passou a chamar ela de asma equina. Tem muitos aspectos patológicos envolvidos no processo que são semelhantes à asma humana. E o nome na asma equina ele foi adotado em torno de 5 anos atrás, 2015 para frente, só que ele foi adotado. Até então era ORVA, né? Então, em muitos livros vocês vão encontrar o termo ORVA como dominante e não asma. Asma só na literatura mais recente. A DIVA, ou asma leve, já é uma condição esporádica, ela não é uma condição crônica. Os animais podem desenvolver e sofrer um quadro bem leve de um processo alérgico, caracterizado por presença de tosse ou não, ou até muitas vezes assintomático. O sinal preponderante da DIVA é a queda de desempenho. Então, essa condição aqui, ó, queda de desempenho, que caracteriza a DIVA, provavelmente dita, principalmente em animais de esporte, né? É um sintoma que vai se manifestar de uma maneira muito precoce. O animal tem um processo inflamatório das vias aéreas, fatalmente ele vai perder desempenho, não vai conseguir executar a tarefa que ele conseguia fazer anteriormente da mesma maneira. Então, esse é o sinal preponderante. A partir daí, o animal é encaminhado para uma avaliação respiratória, normalmente, a principal característica da doença, em que você faz um lavado broncoalveolar e identifica alterações respiratórias e celulares que vão diagnosticar a DIVA. A patogenia da doença, ela é progressiva. Nos casos de DIVA, você não tem nenhuma dessas alterações mais significativas, você tem só um quadro de hipersensibilidade e reação com produção de muco, né? E nada mais do que isso. Mas no caso da ORVA, você tem uma obstrução das vias aéreas, principalmente nível do bronquíolo, contração de musculatura lisa, acúmulo de conteúdo mucoso nas vias aéreas, o que dá um estertor respiratório bastante evidente, muitas vezes com secreção nasal, presença de fragmentos celulares, exudato,
e que leva a um comprometimento da qualidade respiratória bastante significativo no animal. Os sintomas que esse animal vai apresentar está associado não mais à queda de desempenho, né, porque mal ele consegue respirar, tosse crônica, corrimento nasal purulento, um esforço respiratório acentuado, e esse esforço leva a uma hipertrofia da musculatura tóraco-abdominal. Então, a gente tem a formação dessa linha de esforço bem demarcada no abdômen do animal. Intolerância ao exercício, quer dizer, ele não consegue correr. Perda de peso e caquexia. Então, é um quadro que prejudica bastante a qualidade de vida do animal e precisa de um tratamento importante. Nós temos aqui, vai funcionar, não vai funcionar, é um vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês, gente. Bom, de qualquer maneira, eu vou mostrar ele para vocês. Estou na aula ainda. Só um minuto, gente. Vou mudar aqui a apresentação. E já retorno aqui para poder mostrar esse vídeo para vocês. Vamos lá, que agora vai aparecer. Consegue ver, né? Olha o murmúrio respiratório dele, o esforço que esse animal faz para respirar com a contração abdominal bastante intensa. Essa é uma característica da doença, né? Isso a gente vai observar nos casos de orva ou asma grave. Esse é um quadro que a gente tratou alguns anos atrás. Esse barulho é a respiração. O movimento respiratório faz barulho, tem estertores que são audíveis de fora. Entendi. Deixa eu voltar para o slide aqui normalmente.
Então, o quadro sintomático desse animal, como a gente já falou anteriormente, né, ele se acentua com ruídos respiratórios, tosse, corrimento nasal, linfadenopatia, epistaxe, aumento de volume facial e faríngeo, mucosas cianóticas, e aí tende a se agravar com o tempo. O diagnóstico da doença, ele se dá pela clínica, que é bastante evidente, né, e pelo lavado broncoalveolar. Através do lavado broncoalveolar, eu vou conseguir avaliar a celularidade desse animal e a presença, dependendo da contagem celular desse lavado, a gente consegue definir o nível de doença que o animal está apresentando, né, através da quantidade, principalmente da contagem de macrófagos alveolares, e a origem dela, se ela é mais inflamatória ou se ela tem uma origem mais crônica. Eu posso ter predomínio de linfócito, de mastócito, dependendo do tipo de doença que está se manifestando. Se ele tem um fundo mais alérgico, a tendência é que eu tenha eosinófilo, principal como célula dominante, mas sempre eu vou ter uma concentração de macrófago bastante acentuada. O tratamento da doença passa por um conjunto de ações e ela é continuada, ela não se interrompe. No caso da asma, tirando os casos de asma leve, em que eu posso ter um episódio de ocorrência do quadro inflamatório, o animal não vir a apresentar sintomas pelo resto da vida, na asma grave ou na orva, é um quadro que o animal apresenta crises, né? Então ele passa momentos que ele está com um quadro bastante ruim e outros momentos em que ele tem uma atividade quase que normal. Então o tratamento passa, como eu falei, por um conjunto de ações. O primeiro dele é a eliminação dos fatores predisponentes. Então, uma indicação básica para animais que vivem em baias é, se possível, tirar eles da baia e colocar a pasto. Isso faz com que a maior parte dos alérgenos a que o animal está respondendo seja eliminada e a tendência é que ele tenha uma melhora bastante significativa em função disso. Outro aspecto importante aí é você substituir rações fareladas por ração granulada e fazer uma transição do feno para uma ração total de uma maneira gradativa. O que significa isso? A gente tem composições de ração hoje que incluem na sua composição já a parte de feno e parte do concentrado, tudo junto num pellet só. Essas rações são indicadas para esses animais. Porque o feno em si, o feno é um amontoado de poeira, né? E muitas vezes se adota como técnica de oferta de feno, você colocar o feno no alto para os animais. Então, toda vez que ele puxa uma quantidade daquele feno, ele inala poeira com o pescoço esticado, o que faz com que essa poeira vá para o pulmão quase que diretamente. Essa é uma conduta que a gente tem que modificar. Tirar o feno do alto, botar no chão, é uma conduta importante. Molhar o feno antes de oferecer para o animal, mergulhar ele na água, chacoalhar mesmo para remoção de toda a poeira mais fina, né? E dar o feno para o animal comer molhado. Então ele vai comer esse feno já sem sujidade, sem poeira. Isso é uma conduta muito boa para você melhorar a condição clínica do animal. Uso de camas que evitem a presença de mofo ou de poeira. Então, ou a substituição rotineira da cama, ou então remoção completa de camas de maravalha, camas de palha, camas de feno, tirar tudo isso e botar um piso de borracha, é uma condição que também de um controle ambiental muito bom, né? Desde que você consiga manter essa limpeza, a tendência é que haja uma melhora, uma diminuição do animal a esses agentes alérgenos. Nas crises, os animais têm que ser tratados com anti-inflamatórios, principalmente corticoterapia. Eu indicado aí normalmente a prednisolona e a dexametasona.
Depois que ele é retirado da crise, você faz a remoção desse produto aos poucos, né, para não haver o efeito rebote, e mantém o animal em tratamento, muitas vezes, continuado com broncodilatadores. E aí os principais são clenbuterol, aminofilina, atropina, e o uso de mucolíticos também é importante, né? Mais uma vez, na crise, muitas vezes em função desse processo de acúmulo de secreção, dificuldade respiratória, os estertores pulmonares, o animal tem um quadro de pneumonia secundária ao quadro asmático. A asma, por si só, é um quadro inflamatório, ela não é infeccioso, mas durante a crise eu tenho que fazer o tratamento também com antibióticos para debelar o quadro inflamatório e infeccioso. E depois o animal é estabilizado, né? Se eu consigo manter o animal a passo, muitos dos fatores predisponentes estão eliminados e a tendência é que o animal mantenha uma qualidade de vida bastante boa, né? E talvez não seja nem necessário também o uso de nenhum dos broncodilatadores. Mas, em muitas situações, isso é necessário, né? E o uso de broncodilatador de cavalo passa por esses adaptadores, né? São normalmente medicamentos humanos, que a gente pode lançar a mão, que com um adaptador eu faço a aplicação desse material. Está aqui a bombinha, né, que normalmente o asmático usa. Você instila esse material, o animal inspira e o tratamento dele passa a ser com o uso desse medicamento, rotineiro. Existem alguns tipos de bombas adaptadas. Essa aqui já tem uma condição própria para o cavalo, né, e que você só dá uma apertada no gatilho para eliminar a droga. Aquele cavalo que eu mostrei inicialmente para vocês lá, depois que ele foi tratado por 4 meses, foi tratado aqui no Hospital Veterinário da Rural, depois ele foi tratado em casa, e aí o dono mandou essa imagem para a gente, quando ele recebeu alta. Então, quando a gente começou a tratar dele, ele mal conseguia andar, né? E depois ele voltou para a atividade normal dele. É isso, gente. Foi longa a aula, né? Na semana que vem a gente pode tratar alguns aspectos específicos dessas doenças. Vocês anotem suas dúvidas, por favor, e a gente tenta discutir isso mais nas aulas práticas, tá bem? Professor, rapidinho. Esse espaçador do broncodilatador que o senhor mostrou quase agora, pode ser o de uso humano? Então, desde que você consiga adaptar ele na narina, não tem problema nenhum. Tá bom, então, obrigada. Assim, deixa eu voltar aqui a imagem. Olha só. Esse aqui é uma garrafa PET, praticamente, com uma corneta adaptada para fazer a acoplagem, né? Esses outros aqui, ó, também são bastante simples, né? Então, assim, de uso humano, ele tem uma garrafinha que é um afastador, né? Que você coloca em criança, principalmente. Pode servir para fazer a aplicação. Ele já vem junto no medicamento. Eu perguntei porque eu acho ele um pouco pequeno, né? O meu gato tem um. Meu gato é asmático. Então, eu pensei... A cabeça toda dele dentro, né? Isso, exatamente. Aí eu pensei que para cavalo talvez pudesse ser pequeno, não, né? A questão toda é você garantir que ele recebeu o medicamento, né? Quando você vai usar o produto de instilação nasal, propriamente dito, você pode introduzir com uma cânula dentro da narina para garantir uma absorção maior do medicamento. Mas isso praticamente não é usado mais, né? Você simplesmente espera o movimento respiratório e inspiratório, e durante a inspiração você instila o medicamento. Ele vai receber a dosagem dele. Tá ótimo, obrigada. Professor, eu perguntei ali no chat, era uma dúvida. O uso de corticoterapia e não de anti-inflamatórios não esteroidais, se dá porque o tratamento é rotineiro, é contínuo? Sim. Durante o processo de crise, né, que o animal está com broncoespasmo,
os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não são capazes de debelar esse broncoespasmo. Então, tem que ser corticoterapia mesmo, com dexametasona ou betametasona, para debelar o broncoespasmo e conseguir promover uma melhora na condição respiratória deles. É fundamental. Depois, quando ele saiu da crise, em alguns momentos eu posso lançar a mão de anti-inflamatório não esteroidal, mas, via de regra, os broncodilatadores já são suficientes. Ok, professor. Obrigadão aí. Obrigado pela aula. Mais alguém? Ok, gente.